Antes da gente entrar no sim ou não, eu queria combinar uma coisa. Eu vou defender a legalização do aborto porque eu vejo isso como uma questão de saúde pública, autonomia e redução de danos. Mas eu não vou tratar quem é contra como um monstro. Eu entendo que existe uma preocupação moral real com a vida e informação. Eu só acho que na vida real, proibir não impede que aconteça. Só empurra para a clandestinidade e aumenta risco. Para mim, legalizar é trazer para a luz atendimento seguro, informação, prevenção, acompanhamento e responsabilidade. E eu já adianto que legalizar não é obrigar ninguém a abortar, é garantir opção segura dentro de regras. Então eu queria te ouvir com honestidade. Quando você defende restrição, você está defendendo o que exatamente? A proteção do feto como pessoa desde o início, um valor religioso, ou a ideia de que a sociedade precisa desencorajar o aborto por princípio? Eu aceito seu acordo, e eu também quero ser claro. Eu defendo restrição porque eu entendo que existe uma vida humana em desenvolvimento ali, e que essa vida tem valor moral, que não depende do desejo de ninguém. Para mim, a discussão não é sobre punir mulher, nem sobre controlar corpo. É sobre reconhecer que a liberdade de um adulto encontra um limite quando envolve a eliminação de um ser humano em formação. Eu sei que a clandestinidade existe, e é um problema. Mas eu temo que legalizar transforme um ato grave em algo normalizado e banalizado, como se fosse apenas um procedimento entre outros. Eu também acho que muitas mulheres abortam pressionadas por medo, abandono, violência, falta de apoio, e que a solução deveria ser aumentar apoio, não facilitar o aborto. Mas eu não fujo das situações difíceis, risco a vida da mãe, estupro, casos extremos. Minha pergunta para você é: quando você fala em autonomia, como você responde ao argumento de que há um outro envolvido, o feto, e que a autonomia não pode significar poder absoluto sobre uma vida em desenvolvimento? Eu respondo dizendo que a questão do outro é justamente o coração do dilema, e por isso precisa de regra, não só de emoção. Só que o que a gente chama de outro aqui é um processo biológico que vai ganhando complexidade ao longo do tempo. No começo da gestação, o embrião não tem consciência, não tem sistema nervoso funcional como o nosso, e a existência dele depende totalmente do corpo da mulher. E isso cria uma diferença enorme em relação a qualquer outro que a gente use em analogias morais. Se eu digo que existe uma vida em desenvolvimento, ok, mas aí eu preciso lidar com outra vida já existente, com história, vínculos, saúde, e com o fato de que gravidez é um evento corporal e social pesado. Não é um incômodo leve. Então, para mim, o ponto é: até certo estágio, deve prevalecer a autonomia da mulher. E depois entram limites mais fortes, com exceções quando há risco, estupro ou inviabilidade. Legalização não é tudo em qualquer momento. É uma política com prazos, protocolos e proteção. E uma coisa que eu sempre digo: proibir não salva fetos automaticamente. Muitas vezes só pune a mulher e não evita o aborto. Minha pergunta: você estaria disposto a discutir um modelo de restrição com exceções e com foco em reduzir danos? Ou a sua posição é que a proibição deve valer em quase todos os casos porque a vida começa de forma plena desde o início? Eu entendo a ideia de estágios, mas é aí que eu fico inquieto. Se a dignidade humana depender do nível de desenvolvimento, nós abrimos uma porta perigosa, porque sempre vai existir alguém dizendo que ainda não é suficiente ou já é suficiente. Para mim, o critério mais seguro é o pertencimento à espécie humana, e o fato de que aquilo, se não for interrompido, tende naturalmente a se desenvolver como um bebê. Eu não preciso que tenha consciência atual para reconhecer valor, senão recém-nascido ou pessoa em coma ficariam em risco moral também. Eu sei que gravidez é difícil, mas dificuldade não elimina a natureza do ato. Dito isso, sim, eu consigo discutir exceções bem delimitadas para casos dramáticos, porque ali há conflito entre duas vidas, ou violação brutal. Mas eu tenho medo de que exceção vire regra na prática, e de que a legalização aumente a quantidade total de abortos em vez de diminuir. Então eu te pergunto, se o seu objetivo é reduzir dano, por que não concentrar toda a energia em prevenção, educação, contracepção, apoio financeiro, proteção contra a violência, e manter o aborto como última exceção, em vez de transformar em direito legal amplo? Eu concordo que prevenção precisa ser prioridade. Isso nem deveria ser polêmico. Educação sexual responsável, acesso a contraceptivos, acolhimento, combate à violência, apoio à maternidade,
Tudo isso reduz gravidez indesejada e reduz abortos. Só que a realidade é que prevenção não é perfeita. Métodos falham, relacionamentos são complexos, estupro existe, coerção existe, e existe gente que simplesmente não tem condições emocionais ou materiais naquele momento. E aí a pergunta vira: quando a prevenção falha, o Estado vai oferecer uma saída segura ou vai oferecer punição e clandestinidade? Eu não acho que legalizar banaliza automaticamente. Banaliza quando a sociedade não conversa com seriedade, quando transforma tudo em slogan. Um sistema legal pode ser, ao mesmo tempo, permissivo no início e restritivo depois, com aconselhamento não coercitivo e garantia de que ninguém seja forçado a abortar nem a levar adiante. E tem um ponto prático: quando é ilegal, a mulher que tem dinheiro faz com segurança em algum lugar, a mulher pobre arrisca a vida. Isso é uma desigualdade brutal. Minha pergunta: você acha justo que a lei, na prática, crie duas realidades, uma para quem pode pagar e outra para quem não pode? E que tipo de política você propõe para evitar que a restrição vire, no mundo real, uma punição seletiva? Esse argumento da desigualdade é forte e eu não nego a injustiça do quem tem dinheiro consegue, quem não tem sofre. Mas eu também não acho que a solução automática para uma injustiça seja liberar o ato que eu considero errado. Às vezes a solução é fazer o Estado agir melhor. Se a clandestinidade mata, então precisamos aumentar atendimento de saúde, cuidar de complicações, fortalecer assistência social e responsabilizar abusadores. Eu sei que isso parece idealista, mas legalizar por causa da desigualdade pode equivaler a dizer: já que alguns roubam e não são punidos, vamos legalizar o roubo. E eu sei que a analogia é imperfeita, mas o ponto é que injustiça na aplicação não prova justiça do ato. Eu também me preocupo com pressões silenciosas. Em contextos de pobreza, legalização pode virar atalho, para o sistema não precisar apoiar mães. Pode virar expectativa: aborta porque é mais barato. Eu quero um mundo em que a mulher não seja empurrada, nem para abortar nem para parir sem suporte. Minha pergunta: como você garante que a legalização não vire uma saída fácil para o Estado e para homens irresponsáveis, deixando a mulher sozinha com a decisão e com o peso? Garantindo que legalização venha junto de obrigações reais, não só procedimento disponível. Isso inclui responsabilização paterna, rede de apoio para quem quer continuar, proteção social, atendimento psicológico quando solicitado, e políticas que tornem a maternidade possível sem romantização da pobreza. Eu acho que, se a legalização vier como faça e pronto, aí sim vira cruel. Mas não precisa ser assim. E sobre pressão, a pressão existe hoje, só que ela é pior porque vem junto com medo, clandestinidade e vergonha. Um sistema legal pode criar espaço para decisão informada e protegida, sem coerção. E também dá para punir coerção. Ninguém deveria ser obrigado a abortar por parceiro, família ou patrão. Agora, eu quero tocar no ponto moral que você trouxe. Você falou que teme que vire banal. Para mim, o aborto quase sempre é uma decisão difícil, não é algo leve. E mesmo quem defende legalização raramente celebra o aborto, celebra a autonomia e a segurança. Minha pergunta: você consegue reconhecer que, mesmo discordando do ato, existe um caminho moralmente responsável de reduzir danos sem transformar mulheres em criminosas? Ou você acha que criminalização é necessária para afirmar o valor da vida? Eu consigo reconhecer que criminalizar a mulher pode ser cruel e contraproducente. Se eu fosse desenhar política pública, eu focaria mais em prevenção e em responsabilização de quem pressiona, abusa ou abandona do que em punir a mulher em desespero. Mas eu ainda acho que a lei tem um papel pedagógico. Ela diz o que a sociedade considera certo e errado. Se a lei trata aborto como serviço comum, a mensagem cultural muda. Eu preferiria um modelo que preservasse a gravidade moral do ato, mesmo quando lida com ele com compaixão. Por exemplo, em vez de direito irrestrito, pensar em exceções claras e suporte forte para alternativas. Só que eu sei que isso esbarra em casos de gravidez indesejada sem exceção dramática. Então eu te pergunto, qual é, na sua visão, um limite objetivo aceitável? Sem slogans. Até quantas semanas? Em que condições? E por quê? Porque se tudo vira depende, a sociedade perde chão. Eu entendo a necessidade de limites objetivos, e sim, dá para falar isso com calma. Um modelo razoável, e eu falo como princípio, não como perfeição, é permitir no início da gestação por escolha da mulher,
com prazos definidos, e depois restringir progressivamente, mantendo exceções robustas para risco à vida e saúde da gestante, estupro e inviabilidade fetal. O porquê é justamente o aumento gradual de complexidade e potencial de sofrimento fetal, e o fato de que, com o tempo, a gravidez fica mais visível e socialmente integrada. Além disso, quanto mais cedo, menos invasivo e mais seguro tende a ser. Então, um sistema que incentiva a decisão precoce e assistência cedo reduz trauma e risco. E é importante dizer, limite não é só semana, é acesso. Se você cria limite curto, mas não oferece acesso rápido, você empurra para a ilegalidade. Minha pergunta: você aceitaria um modelo assim, se ele viesse acompanhado de prevenção e suporte, ou sua objeção continua sendo de princípio? Porque, para você, qualquer interrupção voluntária em qualquer estágio é matar alguém? Minha objeção continua sendo, em grande parte, de princípio. Eu vejo o embrião como alguém em potencial imediato, e isso me impede de chamar de escolha algo que termina essa vida. Mas eu reconheço que o mundo é imperfeito e que políticas precisam lidar com tragédias. Por isso eu consigo discutir limites e exceções, mas eu faria de um jeito bem mais restritivo do que você propõe. Eu também tenho uma preocupação. Quando você fala em saúde como exceção, isso pode virar um guarda-chuva enorme, porque saúde pode significar quase tudo, inclusive sofrimento psicológico. E eu não minimizo o sofrimento psicológico, mas eu temo que vire permissividade ampla disfarçada. Então eu te pergunto, como escrever exceções de forma clara e justa, sem virar brecha infinita, e sem negar situações reais, em que continuar a gestação é devastador? Com critérios clínicos e protocolos transparentes, e com equipes multiprofissionais que avaliem caso a caso sem moralismo, mas com responsabilidade. Saúde não precisa ser qualquer desconforto. Pode ser risco significativo e documentado, incluindo saúde mental em situações extremas, porque saúde mental também mata. Ao mesmo tempo, eu concordo que termos vagos viram brecha. Por isso a lei e a prática precisam ser honestas. Se a sociedade quer permitir mais cedo por decisão e restringir mais tarde, não precisa fingir que tudo é saúde. E aí entra uma coisa que raramente é dita. Muita gente que é contra o aborto também não gosta de falar sobre estupro, incesto, violência doméstica e coerção, porque esses casos bagunçam a narrativa simples. Mas eles existem. E quando eles existem, a proibição pode ser dupla violência. Minha pergunta: como você encara a situação de uma criança ou adolescente grávida por abuso? Você acha que ela deve ser obrigada a levar adiante como consequência moral? Ou você vê ali um caso em que permitir aborto é proteção mínima? Eu vejo como um dos casos mais difíceis e dolorosos, e eu não chamaria de consequência moral. Eu acho que a prioridade ali é esmagar o agressor com a força da lei e proteger totalmente a vítima. Sobre a gestação, eu consigo aceitar que, em casos de estupro, especialmente envolvendo menores, permitir a interrupção pode ser uma forma de reduzir uma violação contínua do corpo. Eu não digo isso com alegria porque ainda vejo a vida fetal, mas reconheço o conflito moral profundo, e o trauma. E é justamente porque esses casos são trágicos que eu gostaria que eles não fossem usados para abrir uma porta para aborto por conveniência em situações que não são trágicas nesse sentido. Minha pergunta: você consegue reconhecer que muitas pessoas temem que começa com casos extremos e termina em normalização geral, e o que você responderia para reduzir esse medo sem demonizar quem o sente? Eu reconheço esse medo, e eu responderia com desenho de política, não com insulto. O medo diminui quando existe regra clara, transparência e dados auditáveis. Um sistema legal pode ser pensado para não escorregar. Prazos definidos, registro e confidencialidade, orientação sobre alternativas, e principalmente investimento pesado em prevenção, para que aborto seja menos necessário. E eu também acho importante algo que parece contraintuitivo: falar de aborto sem glamour e sem guerra. Quando a gente transforma o tema em bandeira, a realidade some. Eu também diria que normalização não é o mesmo que banalização. Normalizar pode ser tratar como questão de saúde e direito, sem estigma e sem espetáculo. E isso pode inclusive reduzir abortos tardios porque as pessoas buscam ajuda cedo. Minha pergunta: você acha que é possível construir um consenso social em torno de reduzir abortos como objetivo comum, e discutir meios, em vez de ficar preso em direito absoluto, versus
Proibição absoluta? Eu acho possível e desejável. Se a gente começar pelo objetivo comum de reduzir gestações indesejadas e reduzir sofrimento, já é um avanço. Eu toparia um pacto social em que ninguém celebra aborto, ninguém humilha a mulher, e ninguém finge que é um tema simples. E eu colocaria como prioridade: educação para a responsabilidade sexual, acesso reforçado à contracepção, apoio a gestantes em vulnerabilidade, e políticas que responsabilizem o pai de verdade, não só no discurso. Só que eu ainda fico com a pergunta moral: se existe um consenso de que aborto é algo triste e a ser evitado, por que transformá-lo em direito? Por que não tratá-lo como exceção rara? Minha pergunta: você consegue entender por que direito soa para muita gente como aprovação moral, e como você separa legalidade de moralidade nesse tema? Consigo, e eu acho que é aqui que muita confusão nasce. Algo pode ser legal sem ser moralmente desejável em todos os casos. A lei não existe para premiar virtude, ela existe para organizar convivência e reduzir dano, especialmente quando uma proibição produz mais mal do que bem. Legalizar não é dizer isso é lindo, é dizer, isso vai acontecer e eu não vou deixar pessoas morrerem ou serem destruídas por clandestinidade. E a palavra direito aqui é mais parecida com direito à saúde e à autonomia, do que com direito de comemorar. A legalidade também protege quem é contra. Ninguém vai obrigar um médico a fazer se houver objeção de consciência com encaminhamento adequado, ninguém vai obrigar uma mulher a abortar. E há outra separação importante: moral pessoal e política pública. Nem todo mundo compartilha a mesma moral religiosa ou filosófica, e o Estado precisa lidar com pluralidade. Minha pergunta: você acha que leis sobre aborto devem refletir uma moral religiosa específica, ou devem buscar um mínimo comum laico que permita que pessoas vivam de acordo com suas consciências? Eu não acho que a lei deva impor religião específica, mas eu também não aceito a ideia de que toda moral é religiosa e, portanto, inválida no espaço público. Você pode defender valor da vida sem citar religião. Dito isso, num país plural, eu entendo que precisamos de um mínimo comum. O meu mínimo comum é: a vida humana em desenvolvimento merece proteção. A divergência é quando começa, e qual peso tem. Eu temo que o mínimo laico seja definido por quem tem mais poder cultural no momento. E eu também temo um relativismo: se tudo vira escolha individual, o mais vulnerável perde proteção. Minha pergunta: você aceita que existe um dever social de proteger os vulneráveis mesmo quando isso limita escolhas individuais? E como você define vulnerável nesse contexto? Eu aceito totalmente que a sociedade deve proteger vulneráveis, e é por isso que eu defendo legalização. A mulher em gravidez indesejada, especialmente em vulnerabilidade social, é vulnerável. A adolescente abusada é vulnerável. A mulher com complicações médicas é vulnerável. E sim, o feto pode ser visto como vulnerável em certo sentido, mas ele não é um agente independente fora do corpo da mulher. E aí o que eu defendo é equilíbrio. Quanto mais avançada a gestação, maior o dever de proteção fetal, e maior a necessidade de justificar interrupção. No início, o dever maior é com a autonomia e a saúde da mulher, porque é ela quem carrega integralmente o custo físico e social. E eu acho que esse é um ponto que às vezes some. Gravidez muda corpo, trabalho, estudo, risco, relações. E a sociedade frequentemente romantiza e depois abandona. Minha pergunta: você concorda que, se a sociedade quer exigir que uma mulher leve a gestação até o fim, então a sociedade tem o dever de oferecer suporte real, financeiro, médico, psicológico, proteção contra a violência, e que sem isso a restrição vira imposição injusta? Eu concordo, e eu diria mais. Se a sociedade valoriza a vida, ela precisa valorizar a mãe e a criança depois do nascimento, não só o princípio abstrato. O tradicional defende o feto e abandona a mãe é incoerência moral. Eu defendo o suporte robusto, pré-natal, assistência, creche, proteção no trabalho, responsabilização do pai, acolhimento. E eu reconheço que isso, muitas vezes, falha na prática. Mas eu volto ao ponto: falhar em suporte não torna o aborto automaticamente correto, assim como falhar em educação não torna certo abandonar a escola. O problema é que nossa cultura quer soluções rápidas. Minha pergunta: quando você fala de autonomia,
Como você responde à crítica de que a decisão do aborto pode carregar arrependimento profundo e trauma, e que o Estado, ao facilitar, pode estar deixando mulheres sozinhas com uma escolha pesada? Eu respondo dizendo que a solidão e o trauma aumentam com estigma e clandestinidade. A maioria do sofrimento vem do medo, da vergonha, da falta de acolhimento e de violência ao redor, não do fato de existir uma opção legal. Um sistema legal pode justamente oferecer acompanhamento e apoio sem julgamento. E sim, algumas pessoas se arrependem, outras sentem alívio, outras sentem mistura. Isso é humano. A pergunta é: o Estado vai lidar com isso como cuidado ou vai lidar como punição? Quando é ilegal, muita mulher sofre calada e sem assistência. Quando é legal, dá para oferecer orientação, inclusive para quem decide continuar. E é importante não infantilizar a mulher, reconhecer que é uma decisão moral séria e que ela tem capacidade de decidir. Minha pergunta: você aceitaria um modelo em que o Estado não incentiva, mas garante segurança e acompanhamento, e ao mesmo tempo investe pesado em alternativas para que aborto seja cada vez menos necessário? Eu aceitaria discutir um modelo assim, desde que fique muito claro que o objetivo social é reduzir abortos e apoiar vida, e que não se transforme em procedimentos sob demanda sem reflexão. Eu sei que você não quer tribunal e eu também não quero humilhação, mas eu acho legítimo algum tipo de aconselhamento que ofereça alternativas e suporte real, sem coerção. Só que eu tenho medo de que o discurso da autonomia apague um fato. Muitas mulheres são pressionadas pelo parceiro, pela família, pelo contexto econômico. Então a escolha não é sempre livre. Minha pergunta: como garantir que legalização venha com proteção contra coerção, e com responsabilização de homens que abandonam ou pressionam? Com leis e práticas que tratem coerção como violência, com canais de denúncia, com treinamento de profissionais para identificar pressão e abuso, com políticas que obriguem pai a assumir responsabilidade e com rede de apoio para a mulher não depender de um agressor, e com uma cultura que pare de colocar tudo nas costas dela. Isso inclui responsabilizar o homem que some, que ameaça, que manipula. Eu acho que esse ponto é uma ponte entre nós. Muita restrição acaba sendo, na prática, a mulher que se vire. Eu quero quebrar isso. E quero dizer algo que talvez surpreenda. Legalizar aborto não impede de ter uma ética social pró-vida no sentido amplo, pró-vida da mulher, pró-vida da criança, pró-vida de famílias com dignidade. A questão é como equilibrar isso sem violência estatal. Minha pergunta final para você, pensando em público amplo: se você pudesse escolher uma regra única que você considera justa e aplicável na vida real, qual seria? E como você justificaria essa regra para alguém que discorda, sem apelar para insulto ou culpa? A minha regra única seria proteger a vida em desenvolvimento como padrão, com exceções claras para casos de estupro e para risco real à vida da mãe, e com um pacote obrigatório de suporte social para gestantes, porque exigir sem apoiar é crueldade. Eu justificaria dizendo: eu não posso chamar de justiça uma sociedade que elimina seus mais vulneráveis. E eu também não posso chamar de justiça uma sociedade que abandona mulheres no momento mais difícil. Então eu tentaria unir princípios e compaixão, proteger sem humilhar, apoiar sem romantizar sofrimento. E eu deixo uma pergunta final para você: existe algum ponto do argumento pró-restrição, além do feto tem valor, que você reconhece como legítimo e que deveria entrar numa legislação para evitar banalização e para garantir que a decisão seja realmente livre e bem assistida? Sim. Eu reconheço como legítimo o cuidado com o aborto tardio, a preocupação com coerção e a necessidade de suporte real para quem quer continuar a gestação. Eu colocaria na legislação limites progressivos por estágio, exceções bem definidas, proteção forte contra a coerção e um sistema que facilite acesso cedo para reduzir risco e reduzir decisões tardias. Eu também colocaria uma obrigação de política pública, prevenção, contracepção e suporte à maternidade, porque sem isso o debate vira teatro. E eu deixo a última pergunta para quem está ouvindo: você quer uma sociedade que só proíbe e empurra para o escuro, ou uma sociedade que encara a realidade, reduz danos, previne ao máximo e acolhe pessoas em situações difíceis, sem transformar ninguém em inimigo?